E com relação ao sono, vamos lá. Hum. É que o neuropsicólogo pode me ajudar para alguém que não tá dormindo direito, que tá tomando remédio para dormir, já tá, não, pior. Outro dia eu tenho até uma discussãozinha com um Conte a amigo história real, meu. conte a história real. Aí minhas histórias. Não, que eu falando com ele, né, que eu não acho normal a pessoa tomar durante anos remédio para dormir. Eu Aham. não acho normal. Ah, você está sendo preconceituosa. Eu falei, não, a gente dormir é coisa natural. Baixou o sol, nos escureceu há 100 mil anos, a humanidade dorme de noite. Então, se você está precisando tomar um remédio para dormir, tem alguma coisa que está com a disfunção e você precisa ver o que é, né? E corrigir, né? Naturalizar. O que o senhor acha? A reflexão, aquela ideia da reflexão, né? Da filosofia, né? Imagina só uma pessoa que tem uma febre. E a pessoa diz, eu tava com febre, eu tô há 10 anos tomando antitérmico. Tomando Tilenol, entendeu? E tá ótimo, mas como assim? Ou seja, não tem pessoas, tô com dor, tô tomando analgésico. Então, aquela ideia, a gente tá na sociedade do pragmatismo, da pílula mágica, né? Todo mundo quer uma pílula mágica, quer uma poção mágica, e que se eu desejo uma ordem. E a gente entende que não existe isso. Da mesma forma que existe leis da física, a gente não pode negar a lei da física, né? A lei da gravidade e outras leis mais. A lei da química, não tem a lei das químicas. A ácido com base, né? Você mistura da sal e água, não tem um negócio assim? Então, é uma lei. Existem as leis biológicas. Então, ou seja, existem as leis neurológicas. Existe como esse organismo está estabelecido. Como que vai ter a homeostase daquele organismo. E nenhuma desses processos está dito que você tem que depender daquela substância em si. Então, o que a gente diz? O medicamento ele pode ser utilizado, ele deve ser utilizado quando existe um diagnóstico, um psicodiagnóstico de alguns transtornos psiquiátricos e, de fato, por uma questão de deficiência neuroquímica, aquele medicamento vai entrar ali para fazer uma suplência. Mas nada substitui a mudança de comportamento para que não se gere uma dependência. A ideia é que, aquela ideia, né, com comportamento, comportamento é uma das coisas mais difíceis que se tem, né? O homem já foi para o espaço, já perfurou quilômetros para retirar petróleo, mas mudar o comportamento, a humanidade sofre dos mesmos comportamentos dos gregos, da sociedade antiga milenar, né? Ou seja, o Os problema homens, então... Mas essa dinâmica toda, então assim, a gente estava ali. Então, qual é a dinâmica em si? As pessoas utilizam o medicamento como é químico, dá o efeito imediato. Aí é aquela ideia, né, que a gente aprende na psicologia. Se deu resultado, qual é a grande tendência? É o reforço positivo, né? Eu repeti o comportamento que me trouxe um resultado. Só que isso tem dois resultantes gravíssimos, que é a dependência química e a ideia de que aquele princípio ativo vai perder o efeito logo, vai precisar aumentar a dose. Então, sempre mais uma dose, até atingir a dose de toxicidade. E aí tem outras complicações. Conclusão, o padrão internacional, o consenso científico internacional diz que a primeira linha de tratamento para insônia não deve ser medicamentosa. A primeira linha de tratamento para insônia deve ser comportamental, por meio da terapia cognitivo comportamental específico para insônia, conhecido como TCCI. É o chamado Golden Standard, ou seja, o padrão ouro internacional. A gente tem a classificação internacional dos transtornos de sono, que já catalogou mais de 80 tipos de insônia. Então, aquela ideia, da mesma forma que foi catalogada, né, os transtornos cardíacos, todos os transtornos que tem renais ou oculares, da insônia também. Então, insônia não é essa coisa simplesinha que as pessoas dizem, vou tomar um chá e tá tudo resolvido, eu vou fazer... Não, é um problema de saúde que tem um CID específico, que é o G47. Então, se a pessoa botar aí, hoje tá a moda do Google, né? G47 vai estar. Então, ela tá é um CID. Então, CID é a classificação internacional das doenças. Então, inclusive, até próprios profissionais da saúde entendem insônia como decorrente de outras... Ela pode ser decorrente de outras patologias, mas ela, por si só, ela tem a sua devida a categorização e sua devida terapêutica. Tem o médico do sono, especificamente. Tem o fisioterapeuta do sono, vai tratar da apneia, do ronco. Tem o nutricionista do sono. E tem o psicólogo do sono, eis-me aqui. Então, ou seja, tem diversas, porque assim, existe a área da saúde da vigília, e a gente sabe tudo o que comer para emagrecer, nutricionista, me faça uma dieta, o fisioterapeuta mas no sono, o cérebro não desliga, ele mantém-se em atividade, ele apenas muda o ciclo, e uma revolução, digamos que assim, acontece no nosso organismo. Ele só tá ali parado, né? O nome científico é atonia muscular, tá paradinho ali. Mas ele tá tão movimentando como se estivesse em estado de vigília, no sentido de atividade cerebral.
Só tá o músculo parado, você tá vendo a pessoa parada, mas ali uma revolução tá acontecendo ali. Por isso que no início da nossa conversa, eu disse para você que comportamento não é só se movimentar. Por isso que o sono é um comportamento. E como a psicologia é a ciência do comportamento, o sono é objeto de estudo dela também, no aspecto de que como que esse cérebro deixou de produzir essa ciclagem do sono. E aí, quais são os comportamentos que eu adoto enquanto vigília e sabotam o meu sono, que são as condutas autolesivas. Quais são elas? Então, respondendo aí diretamente a sua pergunta, a dependência química é um problema grave. A gente tem aí um espectro amplo em termos de Brasil, por vários aspectos, né? Ou seja, a formação, às vezes, da saúde é alopata, né? Ou seja, me diga um sintoma que eu dou 3 receitas, tem um pouco disso também, com uma coisa que precisa ser revista. Em outro paralelo também existe uma população que clama por medicação, ou seja, às vezes a pessoa vai no profissional de saúde, ele já é mais consciente, ele quer fazer uma consulta mais humanizada, mais ali atenta, e não prescreve nada, e as pessoas não gostam, dizem, não me passou nada. Que ele passa. Não me passou nada, né? Então você tem, assim, problemas culturais, um traço cultural da população que quer medicação de qualquer forma, é um dado de informação. É uma boa parte, né? E um outro fator que está fora do controle, que é a automedicação. As pessoas, tem um parente que toma, tem uma tia que toma, tome também, ainda tem minha caixa aqui, eu não estou usando. Então tem um pouco do traço cultural da gente de não se defrontar de fato com as raízes do problema. Eu sempre me atraio muito à filosofia, que diz assim, filosofia que ela é a mãe de todas as ciências e é radical. Aí diz, por que radical? Porque vai na raiz, a palavra radical vem ir na raiz, né? Vai na raiz dos problemas. Ela fala, isso muito me interessa, e na raiz dos problemas. Então, ou seja, se eu tô com insônia, isso aí é o que? É o resultante. Quais são as forças, né, anteriores que resultam isso? E nas raízes. Então, como isso é um processo que você tem, as pessoas, não, vou tomar um comprimido e tudo tá resolvido. Mais fácil, né? E aquela ideia, você entra naquela ideia do labirinto do Minotouro, né, da mitologia grega, né? Você fica ali perdido naquele labirinto, e aí um abismo chama outro abismo, não tem assim? Então, e as pessoas ficam perdidas, e a realidade me traz, aí ele devolvendo, que as pessoas passam 10, 15, 20 anos, quando chegam até mim, eu já tô tomando medicamento há 10, 15 anos. Então não é saudável, existe prejuízo no renal, prejuízo no fígado, prejuízo cardíaco, ou seja, prejuízo de toda uma ordem. Porque o próprio laboratório que criou o medicamento, ele botou muito claro ali a posologia, né? A forma de uso, como usa e como deve se sanar. Então, concluindo, o medicamento sim é necessário se existe um transtorno psiquiátrico que justifique ele um CID, e ele é completamente necessário quando não há. A ideia é que as pessoas fazem uso de forma indevida.